Olá, meus queridos companheiros do Grupo Espírita Mensageiros e demais companheiros que estarão depois pelo site do Grupo Espírita Mensageiros ou pela nossa página no YouTube, acompanhando essas nossas exposições ou as nossas reflexões essas que nós separamos e preparamos para a noite de hoje com muito carinho, juntamente com a própria espiritualidade, a fim de que nós consigamos levar até cada um de vocês um pouco mais deste mestre incomparável, um pouco mais de Jesus, juntamente com a própria espiritualidade, objetivando alimentar, sobretudo, a nossa alma. Sim, este é o grande objetivo, meus queridos companheiros, deste próprio Espiritismo, o cristianismo redivivo, a oportunidade que nós temos exatamente de alimentar a alma. E isso vem de encontro àquilo que nós estamos buscando nas nossas reflexões de hoje, no nosso estudo de hoje, que, como vocês já sabem, nós estamos trabalhando tanto lá no presencial quanto aqui nas nossas reuniões à distância. Nós estamos trabalhando aquele Evangelho por Emmanuel, começando com o Evangelho de Mateus. Tivemos a oportunidade de, no primeiro encontro, falarmos um pouquinho sobre a obra, introdução, prefácio, com informações interessantíssimas de Joana de Ângeles. Depois, no segundo encontro, tivemos a oportunidade de estudar a plataforma do mestre, como Emmanuel coloca, que era com certeza algo muito interessante, espetacular e, acima de tudo, procurou demonstrar o seu grande objetivo, que nós podemos aqui resumir numa frase muito simples e direta, exatamente a necessidade de trabalharmos em todos os aspectos para instalar o reino dos céus dentro do nosso coração. Este, inclusive, é um dos grandes objetivos. Esta era a plataforma do mestre. E hoje nós vamos exatamente dando sequência, falar de um trechinho também ali deste Evangelho por Emmanuel, principalmente do Evangelho de Mateus, onde Jesus mencionou pela primeira vez, segundo o evangelista, que nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Mas, meus queridos companheiros, antes de adentrarmos diretamente a estas reflexões, que nós possamos fazer a nossa prece inicial, para pedirmos permissão a Ele, a Jesus, a espiritualidade, essa espiritualidade principalmente do Grupo Espírita Mensageiros, capitaneada pela benfeitora Maria Amélia, e que eles nos permitam nesses instantes nos reunirmos em nome de Jesus, ao redor dos seus ensinamentos, e que estejamos protegidos e amparados, principalmente para que não haja influências, não haja interferências neste nosso processo de aprendizado, que nós possamos principalmente nos concentrarmos. Concentrar, de alguma forma, é limpar a nossa mente, para que a gente consiga assimilar estes ensinamentos, estas informações. Eliminar preconceitos. O nosso próprio dia a dia, com certeza, foi dotado de muito movimento, de muito contato nos nossos relacionamentos diários, em casa, no trabalho, na rua. E tudo isso deixa-nos um pouco mais agitados. Que nós possamos, nesses instantes, voltar a nossa mente especificamente para o que nós estamos fazendo aqui neste momento. E que sintamos a paz deste mestre incomparável, envolvendo a todos nós, envolvendo os nossos familiares, cuidando e protegendo o nosso lar e se espalhando pela vizinhança, no nosso local de trabalho, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país e no mundo. Que nós sejamos grandes divulgadores dessa paz do Mestre, e isto somente é possível quando conseguirmos assimilar a sua plataforma, os seus objetivos. E é o que nós estamos fazendo aqui
nesse instante. Muito obrigado a todos vocês pelo carinho, muito obrigado pela participação e que nós consigamos atingir os objetivos propostos pela espiritualidade na noite de hoje. Que assim seja. É claro que eu até não falei aqui, né, mas como já é de praxe, que todos vocês possam preparar, né, o seu copo com água, como a gente sempre fala, né, principalmente Luiz Fernando, gosto muito do estilo, né, dele falar, dessa preparação, então é fantástico. Então, claro que está todo mundo aí com a sua aguinha preparada e pode ter certeza que se a paz estiver envolvendo o lar e principalmente se vocês estiverem todos conectados com esses objetivos, nós não teremos nenhuma dificuldade para, inclusive, fluidificar a água da nossa residência inteirinha. Bem, meus queridos amigos, meus queridos companheiros, nós vamos aqui, agora, como eu disse a vocês, trabalharmos um pouquinho dentro daquela questão envolvendo, sobretudo, a grande proposta do Mestre, que é a de instalação no reino dos céus no coração de cada criatura. E Emmanuel vai pegar um trechinho, e esse trechinho ele está relacionado exatamente com aquele período. Eu não vou entrar neste mérito, tá? Até mesmo porque, salvo engano, nós já tivemos a oportunidade de falar disso aqui. Eu acho que eu tenho algo lá na nossa página no YouTube trabalhando um pouquinho esse tema, mas relacionado à tentação de Jesus. É claro que não seria, gente, possível, pelo menos do ponto de vista, vamos assim dizer, da realidade, a possibilidade, a mínima sequer, como o próprio Kardec diz, de Jesus ser tentado, tá? Então não vou entrar nesse mérito, a gente deixa numa outra oportunidade, depois vocês procurem lá que nós já tratamos desses assuntos, dessa tentação de Jesus. Bom, eu tô aqui às vezes, tem hora que até hoje, vocês podem ter certeza, eu não fico muito acostumado a essa parte, então às vezes o meu olhar pode estar assim, indo para um lado ou para o outro, é porque eu estou tentando identificar a câmera, né, a gente até vê, mas querendo ou não, a gente acaba desviando um pouquinho os nossos olhares. Mas, tirando essa questão, tanto é que muitos autores vão tratar como uma parábola, este episódio, sobretudo da preparação do Cristo no deserto, também nós tivemos a oportunidade de já trabalharmos nesses assuntos, nesse aspecto, a oportunidade que Jesus teve, porque o deserto ele tem uma simbologia muito grande, muito forte na vida da criatura. E esta simbologia deve também, de alguma forma, calar fundo no nosso coração. Mas, nesse período, após essa preparação de Jesus no deserto, que em tese teria durado 40 dias e 40 noites, no final, ele teria sido tentado por Satanás. E numa destas tentações, onde ele oferece tudo, oferece o mundo, oferece pão, oferece glória, poder, e exatamente tentando ou instigando Jesus a sair fora, né, daquela sua normalidade, nos termos da parábola, chega um momento que o próprio Cristo diz para ele que nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Veja que coisa realmente interessante esta fala do próprio Cristo, em especial no início da sua própria vida pública, na preparação para ter com os homens, segundo nos traz o Evangelho de Mateus. E o objetivo nosso aqui é exatamente comentar aquilo que Emmanuel escreveu sobre esta frase: não só de pão vive o homem. Gente, nós estamos num planeta de provas e expiações e estamos encarnados. E a nossa encarnação, ela ainda exerce uma influência muito grande. Há determinadas questões no Livro dos Espíritos, mais especificamente, temos algumas questões relacionadas com o retorno da alma à vida corporal, e nós vamos percebendo ali várias perguntas e respostas da espiritualidade, onde fica muito claro e nítido a influência que o organismo físico exerce sobre o espírito.
E como nós estamos num planeta de provas e expiações, nós estamos muito mais próximos do começo do que do fim. Nós estamos iniciando esse processo de desenvolvimento da racionalidade, da razão, daquela, eu costumo dizer, operação matemática que se passa dentro do nosso cérebro, exatamente onde nós procuramos analisar os prós e os contras para avaliar e, por que não, para colocar em prática tudo aquilo que nós conseguiremos aprender. Então, este raciocínio ou esta possibilidade de avaliar prós e contras, consequências dos nossos próprios atos, ele é interessante e importante, sobretudo para que nós venhamos a definir o nosso próprio futuro. Mas, neste momento em que nós nos encontramos, sobretudo, poderíamos dizer que nós já estamos lá para o final dos mundos de provas e expiações, se aproximando muito mais dos mundos de regeneração, tivemos a oportunidade de, através dessa doutrina espírita, uma doutrina consoladora, aprender e entender que a essência da criatura humana, ela é espiritual. Não foi só nessa parte que Jesus disse isso, esse é um pequeno trecho, mas nós vamos encontrar em outras. Por exemplo, quando foi instigado pela samaritana a analisar a questão dos cultos, dos rituais, Jesus foi muito categórico ao dizer que Deus é espírito e em espírito e verdade deve ser adorado. Ora, se Deus é espírito e em espírito e verdade deve ser adorado, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, então nós também somos espíritos. Então essa doutrina trouxe para nós essa oportunidade de analisarmos, de avaliarmos algo além daquilo que nós já estamos acostumados, sobretudo com as ciências humanas, com as ciências físicas. Ficamos muito presos especificamente no que diz respeito à matéria. Por isso posso dizer com muita tranquilidade, todos nós que aqui estamos somos materialistas. Nós não fugimos do materialismo. O grande detalhe, o grande problema é o apego nosso ao materialismo, é o nível ou o grau de apego à própria matéria. E é exatamente isso que Emmanuel vem chamar a atenção, analisando esta simples frase. Veja como que Emmanuel realmente é fantástico. E do livro Fonte Viva, nós vamos encontrar um texto chamado ou intitulado Não Somente. Gente, o que Emmanuel vem falar para nós aqui? Ele vai dizer o seguinte, olha, não somente de agasalho que proteja o corpo, mas também o refúgio de conhecimentos superiores que fortaleçam a alma. Jesus diz, nem só de pão, mas de toda a palavra. Não só a matéria, mas também devemos buscar o espírito. E como diz Kardec, o espírito, quando encarnado, ele preferiu chamar de alma, exatamente para não haver confusão. Então a gente procura sempre o agasalho para proteger o nosso corpo? Sim, ótimo, perfeito. Precisamos fazer isso? Precisamos, porque sofremos influência do organismo, mas nós não podemos esquecer dos conhecimentos que vão fortalecer a alma. O conhecimento, com certeza, é tudo. É essa capa que irá nos proteger do frio da ignorância. Então, vou buscar o agasalho? Sim, mas eu tenho que também buscar os conhecimentos para esse fortalecimento. Segue Emmanuel dizendo que não só a beleza da máscara fisionômica, mas nós não podemos esquecer da formosura e nobreza dos sentimentos. Gente, quantas pessoas nós vemos e identificamos que são às vezes lindas do ponto de vista material, fisionômico, sabe, aqueles conceitos de beleza que muitos, sim, às vezes são pessoas lindas e maravilhosas, mas quando você conversa, você percebe que não existe sentimentos. Então Emmanuel está falando isso, olha, Jesus disse isso lá atrás, Jesus falou uma frase, mas essa frase nós vamos desdobrando em diversos pontos. Por exemplo, essa questão da beleza. Sim, você quer, não tem coisa melhor, né? O próprio Chico falava, né? Não, eu preciso usar peruca, por quê? Porque eu não posso enfeiar o mundo. Então, veja, estou querendo dizer que Chico era vaidoso. Ele tinha, lógico, podemos dizer assim, a sua cota de influência do próprio organismo, mas
ele não se esqueceu da nobreza dos sentimentos. Aliás, a nobreza era muito mais valoroso para ele do que a sua própria fisionomia. Então, cuidado com isso. Posso buscar? Sim, busque, mas não se descuide da nobreza dos sentimentos. Diz Emmanuel, não apenas a hegemonia ou os exercícios que vão aprimorar os músculos, né, te deixar bem, porque fisionomia é uma coisa, agora tem a parte, né, muscular, principalmente quando vai chegando o verão, a gente percebe as pessoas correm todas, né, as academias ficam cheias, lotadas, quando começa o verão. Por quê? Eu preciso colocar aquela roupa de banho, aquele short, eu preciso ficar mais à vontade, mas o meu corpo tem que estar, vamos assim dizer, nos trinques, né, como se diz vulgarmente. Então, Emmanuel fala assim, perfeito, mas não apenas isso, mas busque a educação que aperfeiçoa as suas maneiras. Cuidamos dos músculos, mas temos que cuidar das boas maneiras. A educação, nós temos que nos aperfeiçoarmos. Tem pessoas que às vezes são brutas, às vezes não tem, e às vezes é questão assim, muito simples. O fato delas serem um pouco mais rudes, mais bruscas, acaba tirando essa sua própria beleza. O Emmanuel fala, não, peraí, podemos? Sim, vamos buscar, você pode ser forte, mas por que junto com toda essa força, com esses músculos, não pode ter uma delicadeza, não pode ter uma educação, não pode ter uma forma de respeito? Tudo isso, gente, é importante, não só de pão, mas de toda palavra. Emmanuel segue, né? E a gente pode perceber com muita clareza como que Emmanuel ele é atual, né? Ele diz o seguinte, também, não somente a cirurgia que extirpa o defeito orgânico. E aqui, gente, nós podemos dizer todos os tipos de cirurgia. Nós temos as cirurgias estéticas, onde as pessoas procuram exatamente, ele não está condenando. O que ele está falando? Não somente. Assim como as cirurgias que nós precisamos para cuidar de determinadas funções orgânicas, elas são importantes. Sim, nós não podemos nos esquecer. Cuidar do corpo e do espírito, diz o codificador. Capítulo 17, se você quer ser perfeito, né, 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, se você quer ser perfeito, cuide do corpo e do espírito. Por isso Emmanuel é muito claro, não somente você pode, aliás até deve cuidar do seu corpo, mas não somente isso. Jesus já havia dito, nem só de pão o homem viverá. Mas, se não somente essa cirurgia, o que Emmanuel traz comparativamente? Ele diz, um esforço próprio para anular o defeito íntimo. Se eu tenho hoje, gente, defeitos, sejam físicos, estéticos ou orgânicos, todos eles foram em decorrência de defeitos íntimos, de vícios que nós desenvolvemos nas diversas existências ou experiências que tivemos. Então, você quer cuidar e extirpar este defeito físico, mas cuide principalmente desse esforço íntimo, da busca, da renovação, da reforma íntima, para você anular o defeito espiritual, porque é o defeito espiritual que vai gerar o defeito físico. O defeito físico, ele está apenas mostrando para nós, olha, se você tem esse problema, é porque teve uma causa lá atrás. Vamos eliminar a causa? Olha que coisa importante, que interessante, e como Emmanuel nos coloca neste seu comentário. De novo, há uma simples frase dita pelo Cristo. Eu vou aqui, se me permitam, abrir um parênteses mais uma vez, gente, para ressaltar. Jesus foi o ser mais perfeito que pisou nesse planeta. Jesus não era aquele ser de grandes... Não, Jesus precisava de um mínimo, uma simples frase já seria o suficiente para deixar muitos ensinamentos. Vejam só, e Emmanuel está mostrando isso para nós.
Às vezes muitos de nós decoramos as parábolas de Jesus, os ensinamentos, às vezes decoramos até os sermões. Mas espera aí, por trás de cada uma dessas palavras, dessas frases, vocês já pararam para pensar quantos ensinamentos existem? Emmanuel está mostrando isso para nós aqui. E em especial trazendo para o nosso dia a dia essa oportunidade de reflexão. Diz ele, não só o domicílio confortável para a vida física, a gente quer ter um lar, nós queremos ter uma casa. E quanto mais confortável for o nosso lar, a nossa casa, mais feliz a gente fica, não é? Claro, isso é normal, é louvável, nós devemos buscar tudo isso, por quê? Porque há necessidade de cuidarmos do corpo. Mas ele diz, nunca se esqueça da casa invisível dos princípios edificantes. Todos nós somos templos divinos. Todos nós precisamos edificar o reino dos céus dentro do nosso coração. Então, não nos esqueçamos, alerta Emmanuel, de todos esses princípios. E a gente tem princípio como base, como coluna. Um princípio ou uma virtude é uma base, é uma coluna. Se você construir todo o prédio em cima dessa base, dessa coluna, não vai ter problema, não vai ter dificuldades. A gente precisa aprender isso. Quero construir uma casa? Sim, mas que eu construa uma casa, como disse o Cristo, sobre a rocha, ou sobre estes princípios edificantes. Não apenas de títulos honrosos que vão ilustrar a nossa personalidade transitória, diz Emmanuel. Personalidade transitória. Muitos de nós buscamos títulos, sim, estamos estudando, eu quero fazer uma pós-graduação, eu quero fazer um mestrado, eu quero fazer um doutorado, ou então eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, eu quero ser autoridade, eu quero ser... Sim, busque. Mas de uma coisa eu já vou dizendo, cuidado, que todos esses títulos eles trazem consigo uma responsabilidade e uma carga de responsabilidade maior. Por isso Emmanuel vai dizer que não apenas esses títulos, mas juntamente com eles tragam as virtudes, conquiste as virtudes que vão enriquecer a sua consciência eternamente. Esses títulos vão exatamente te glorificar perante os homens. Você vai mudar a sua personalidade humana. Você às vezes vai pôr um título na frente do seu nome, doutor, por exemplo. Mas o que nós precisamos é da conquista das virtudes que vão exatamente enriquecer e que nós carregaremos pela eternidade. O bom espírito fulano de tal, o caridoso espírito tal, você vai carregar isso para a vida inteira, para a vida, não apenas para uma existência. Que Emmanuel nos diz aqui, seguindo, não somente claridade para os olhos mortais, mas nunca se esqueçam da luz divina para o entendimento imperecível. Sim, claridade para os olhos, enxergar as coisas. Mas nós precisamos aprender a enxergar a beleza de tudo que existe. E para isso você tem que buscar no seu interior começar a enxergar com os olhos espirituais. Porque os olhos espirituais, eles enxergam além deste brilho que encanta a matéria. Os olhos espirituais fazem nós adentrarmos na essência e ali identificarmos a beleza da criação. Às vezes nós vemos algumas coisas que no primeiro momento parecem feias, horríveis, mas quando você adentra a espiritualização daquelas coisas, daqueles fatos, daqueles episódios, você enxerga a justiça divina.
E não é belo, não é bonito quando você consegue enxergar uma justiça por trás de coisas que aparentemente são, podemos assim dizer, horríveis ou desgraçadas. Pois é o que Emmanuel extrai dessa simples frase de Jesus. Não só de flores, mas por que não produzir frutos, diz Emmanuel? Sim. As flores vão inclusive espalhar o seu cheiro, mas os frutos alimentam. As flores podem exatamente representar aquela beleza através dos seus próprios olhos, mas o fruto, ele efetivamente alimenta. E nós estamos precisando de alimentos. No mundo que nós estamos, nesse período de pandemia, a gente prescinde de fé, de esperança. Quantas pessoas não foram afetadas diretamente pela pandemia? Deixaram muitas coisas, deixaram de fazer muitas coisas. Sofreram com o vírus, estão sofrendo ainda com sequelas do vírus. Outros não tiveram o vírus, ou se tiveram foram de uma forma mais leve, mas emocionalmente encontram-se abalados, abatidos. E os frutos nos ajudam, nos alimentam. Então vamos produzir, nós que estamos um pouco mais equilibrados, vamos produzir frutos. Frutos que nos alimentam a própria alma, mas também frutos que vão alimentar os outros. E isso, gente, ou para isso, a gente deve evitar as reclamações, as blasfêmias, os xingamentos. Porque a cada reclamação nossa, é como se nós estivéssemos apodrecendo o fruto. Imagina alguém que come um fruto apodrecido. Comer fruto podre, ele vai causar em você um mal-estar, vai causar um desequilíbrio orgânico, e vai te trazer doença. A reclamação faz isso. E Emmanuel fala, não, peraí, não só de pão, mas tem a parte espiritual, esperança, fé. Vamos tentar levar isso para as pessoas. A doutrina não conseguiu nos conquistar, não conseguiu nos alegrar, ela não conseguiu alimentar a nossa alma. Por que a gente vai ficar guardando isso? Vamos produzir frutos. Enfim, porque nós estamos chegando aqui ao nosso horário, tem até um outro texto de Emmanuel que eu não vou nem conseguir ler aqui com vocês, mas dentro desse contexto, Emmanuel vai dizer o seguinte, me permitam aqui a leitura desse texto, abre aspas. Disse o mestre, nem só de pão vive o homem. Apliquemos o sublime conceito ao imenso campo do mundo. Bom gosto, harmonia e dignidade na vida exterior constituem dever. Mas não nos esqueçamos da pureza, da elevação e dos recursos sublimes da vida interior. Porque é com essa vida interior que nos dirigimos para a eternidade. Fecha aspas. Olha como Emmanuel fecha de uma forma brilhante, que eu fiz questão exatamente de fazer a leitura para vocês. Gente, é algo realmente maravilhoso. Essa doutrina ela é fantástica. Mas não deixemos ficar apenas no campo da utopia, da ilusão e desta beleza. Coloquemos em prática tudo isso. Vivenciemos tudo isso. Porque Jesus disse, e representa uma verdade. E que não deixemos esta verdade sob alqueire. Colocamos ela no candeeiro. Iluminemos o nosso caminho. E iluminemos o caminho de todos aqueles que conosco aí estão. Alguns não despertaram ainda, mas a luz pode auxiliá-los. Outros, já um pouco mais conscientes,
mas faltando ainda aquela força, a vontade, o desejo sincero, que às vezes os nossos frutos podem auxiliar, os nossos exemplos podem arrastar. Faça a sua parte, cuide de você, cuide da sua vida exterior, mas não se descuide da sua vida interior. Muita paz e até o nosso próximo encontro. Que assim seja.